Oi, meu nome é Bárbara e seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Já estamos em julho e eu resolvi gravar esse vídeo e a primeira parte dele, a segunda parte, eu vou gravar em dezembro. Vai ser no final o meu top 10 doramas de 2021. Não são os doramas que foram lançados esse ano e que eu assisti, porque eu odeio assistir dorama em lançamento, eu não consigo acompanhar os episódios, então eu só assisto dorama finalizado e agora eu só tô vendo os que tem na Netflix, que tem um monte, né? Então esse vídeo vai ser top 5 doramas que eu assisti até o mês de junho. Eu uso o meu bullet journal pra marcar tudo que eu assisto ao longo do ano. Em abril eu assisti 3 doramas. Eu terminei Chocolate. Chocolate eu comecei a assistir no ano passado. Eu comecei a assistir no dia do show do BTS que eles fizeram online. Eu comecei a assistir. E ele não me prendeu muito, eu não gostei muito da história. Eu acho que na verdade eu demorei pra entender, porque quando eu cheguei assim, faltando uns 5, 4 episódios pra acabar, eu gostei, eu terminei rápido, mas o começo não me agradou, né? Então eu demorei todos esses meses pra eu conseguir terminar, só fui terminar em abril. Só que eu também assisti Suits, que é a versão coreana da série que tem a Meghan Markle, a atriz e agora esposa do príncipe Harry. Eu assisti a versão estadunidense, as 3, quase 4, eu acho, primeiras temporadas. E aí eu não continuei porque eu não tenho paciência pra série muito longa. E aí eu lembro quando saiu a versão coreana, não é um dorama novo, já faz alguns anos. É de antes do ator principal, Park Hyung-sik, ir pro exército. Ele fez esse dorama. E na época eu cheguei a assistir o primeiro episódio porque eu fiquei muito curiosa pra saber se ia ser fiel realmente à série ou não. E aí eu não saí do primeiro episódio porque tava em andamento, eu não sei assistir dorama em andamento. Mas como ele entra na Netflix, eu resolvi assistir ele agora. Valeu a pena, ele realmente é muito bom. Mês de maio, eu assisti 3 doramas. Foi quando eu assisti Vincenzo Cassano. Tem um vídeo review de Vincenzo aqui no canal já, vou deixar o link na descrição se eu lembrar. Eu também assisti Dodô, Sol, Sol, Lá, Lá, Sol. E eu assisti Na Vileira, o dorama com Song Kang, o novo queridinho da Coreia, que fez Sweet Home, que eu assisti ano passado. Ele fez Na Vileira, ele fez... Qual foi outro dorama dele que ele fez? Ele tá fazendo um agora chamado Never Lethless, um negócio assim. Tá na Netflix também, ele ainda tá em andamento. Eu assisti no mês de junho Move to Heaven, Because This Is My First Life, Law School e One Spring Night. Então vamos lá, dos doramas que eu assisti esse ano, os que eu incluo no meu top 5 são... Essa não é a ordem, tá? É só os doramas que eles estão no meu top 5. São Vincenzo, Law School, One Spring Night, Suits e Because This Is My First Life. Esses são os 5 doramas que estão no meu top 5. Em quinto lugar, eu vou colocar Because This Is My First Life. É a história rápida desse dorama. É uma mulher, a personagem principal, ela é roteirista, assistente de roteirista na realidade. O sonho dela é ser roteirista principal, mas ela ainda não conseguiu. E ela mora com o irmão dela, só que enquanto ela faz roteiro, ela se muda para uma outra casa para ela ficar totalmente concentrada. Ela passa a morar com a escritora, autora principal desse dorama. E quando ela termina de escrever a novela, ela volta pra casa dela. Quando ela volta pra casa dela, descobre que o irmão dela está namorando, que a namorada dele está morando com eles. E não só isso, mas a namorada dele já está grávida. Então eles são recém-casados. E aí ela não pode morar com o irmão dela, então ela precisa arranjar um outro lugar. Ela fica sem ter onde morar por um tempo e tal. Não contando muito detalhes, já avançando pra parte principal da história, ela se muda e ela vai morar na casa do personagem principal. Eles passam a dividir o apartamento. Só que no começo, ele não faz ideia de que ela é uma mulher e ela não faz ideia de que ele é um homem, porque os horários deles nunca batem. Então eles nunca se viram e eles só se conversam por mensagem. E o nome dela seria tipo o equivalente ao unissex. Quando ele procurou o nome dela na internet, apareceu um cara, então ele imaginou que fosse um cara mesmo e nunca aconteceu dos dois se verem, então eles não faziam ideia. E aí, quando eles descobrem que eles estão morando um com o outro, o primeiro impulso deles
se separar, obviamente, porque um homem e uma mulher não podem morar juntos. Esse é um drama que trata bastante de machismo, sociedade patriarcal, esse tipo de coisa. Tanto que a casa onde ela morava com o irmão dela era dela, só que ela que pagava todas as contas, ela que pagava o aluguel, ela que fazia tudo. Só que a casa tava no nome do irmão dela, porque o pai dela mandou. E aí esse é um drama que aborda muito isso. Avançando um pouco a história também, no final eles resolvem casar, fazer um contrato de casamento, um casamento arranjado, que só os dois sabem pra família não encher o saco, porque ele precisa de alguém pra pagar o aluguel. E ela precisa de uma casa. E os dois se deram muito bem, apesar de eles serem homem e mulher, eles se deram muito bem. Eles vivem num casamento falso e tal, e aí tem todo o dilema disso, que a família não sabe que é falso, aí eles têm que fingir, que não sei o quê. Aí um se apaixona, o outro não, aí demora, aí briga, separa, não sei o quê, tem tudo isso. Então, eu coloco esse drama em quinto lugar, porque no começo, obviamente, o tema contrato de casamento foi o que me atraiu pra assistir esse drama. E no começo ele me prendeu muito, só que quando foi chegando mais pro final da história, eu fui perdendo foco na hora de assistir. Não sei se ficou cansativa, arrastada, enrolada, não sei, mas não me agradou tanto. É bom o suficiente pra ter entrado no meu top 5, mas não o suficiente pra ser o número 1, por exemplo. Em quarto lugar, One Spring Night. Eu ouvi uma pessoa defendendo esse drama com unhas e dentes e eu fiquei, não, então agora eu preciso assistir. Porque ela falou que ele tratava de relacionamento abusivo, agressão a mulheres, esse tipo de coisa, machismo, esse tipo de coisa, e aí eu fui assistir. E o personagem principal dele é quem? Nada mais, nada menos que o meu amor Jung Hae. Então não tinha motivo pra eu não assistir. Em algum momento eu ia acabar assistindo, porque eu vejo todo o drama dele. E já que tinha todos esses assuntos, ele ainda era o meu amor, fazendo de um tem útil ao agradável, eu fui assistir. E valeu muito a pena. Esse foi um drama que eu fiquei realmente entretida do início ao fim, eu fiquei preocupada, eu fiquei ansiosa pra saber como eles iam resolver a situação, se ia dar tudo certo, se no final eles não iam aguentar a traição, eles iam se separar. A personagem principal desse drama, ela tem um namorado. Não acontece nenhum tipo de traição, pelo menos no meu ponto de vista, não é traição. E eles já namoram há 3, 4 anos, se eu não me engano. Só que assim, é um relacionamento morto. Muito sem graça, eles não ligam um pro outro, nem nada desse tipo. Só que as famílias querem que eles casem. Ela não quer casar e ela não quer casar especificamente com ele. E aí, quando ele pede ela em casamento, que é quando começa a acontecer o choque de verdade no relacionamento. Porque ela conhece o Jung Hae, que ele é um farmacêutico. Um dia ela tá de ressaca, ela entra na farmácia, pega o remédio e tal, não sei o quê. Só que ela tá sem a carteira, então ela pega o número dele pra pagar depois, tudo isso. E aí acontece um clima ali, a primeiro instante, rola uma troca de olhares, ela fica pensando nele, ele fica pensando nela, tudo isso e tal. Só que aí ela namora. E aí, quando ele chama ela pra sair, ela fala isso. Eu namoro, não posso sair com você, mas eu gostaria de ser sua amiga, porque eu gostei de você por algum motivo, que não sei o que, vamos ser amigos. E aí, no primeiro momento, ele fala, eu não acho que eu posso ser seu amigo, porque eu gosto de você demais. Mas aí, coisa vai, coisa vem, ela ainda namora, eles viram amigos, só que eles não contam pra ninguém que eles são amigos, e aí a coisa complica, porque ele joga basquete, de um personagem principal, ele joga basquete aos fins de semana. E aí o namorado dela entra no time dele pra jogar basquete, entendeu? E aí às vezes faz um jantar, e aí ela vai junto, e ele tá lá, e aí eles precisam fingir que eles não se conhecem, que eles não são amigos, o que já deixa a situação mais complicada, porque se eles são só amigos e não tem nada demais, por que eles estão fingindo que não se conhecem, não é mesmo? E aí demora muito, tem toda uma confusão, aí ela termina com o namorado dela, ele tipo, se transforma numa outra pessoa, ele passa a perseguir ela, ele passa a ameaçar ela, dizendo que vai contar pra todo mundo que ela tá saindo com um cara que tem filho, que ele é um pai solteiro. Pelo que vários doramas já retrataram, mães e pais solteiros sofrem um pouco de discriminação na Coreia. Elas são bem vistas pela sociedade, eles acabam ficando solteiros mesmo, então casando só com gente que já tem filho. Isso na história principal. Na história secundária tem muitos personagens interessantes, como a irmã dela. A irmã dela foi um casamento arranjado que o pai dela organizou, e ela não ama o cara não ama ela. Ele agride ela tá em anos de relacionamento abusivo, ela já sofreu vários espancamentos e ela tem uma pasta onde ela guarda todas essas imagens. Só que ela nunca contou pra ninguém. Por quê? Porque ela é âncora de um jornal.
E aí a imagem dela não pode ficar manchada por qualquer polêmica que seja, porque senão ela perde o emprego, e o emprego é algo que ela batalhou muito pra ser, não é fácil ser âncora de jornal e tal. E todo esse dilema, ela resolve pedir o divórcio, só que aí ela fica grávida, e aí o pai dela, que é um super escroto, não quer que ela se separe, mesmo sabendo que ela apanhava do marido. Tem toda uma confusão. É um drama que realmente me deixou na ponta do pé em alguns instantes pra saber o que ia acontecer. De você se indignar com as situações de discriminação, de preconceito, agressão e esse tipo de coisa que acontecem. Então, realmente vale a pena assistir, eu indico bastante. Em terceiro lugar, o Suits versão Coreia, do meu querido Park Hyun-sik. Pra mim é uma versão bem fiel, apesar de não poder desenvolver no mesmo nível, mas alguns casos principais, se eu não me engano, são os mesmos. O Park Hyun-sik, ele foi perfeito no papel, ele realmente entrou no personagem de gênio, um pouco malandro, que também é um pouco inocente, e tudo isso, pra mim, ele realmente foi perfeito no papel. E o personagem que fez o Harvey também, ele foi incrível. O Harvey, enquanto eu assistia Suits, ele era meu personagem favorito, porque ele tem todo aquele negócio do charme dele, do jeito que ele fala, o topete dele impecável, os ternos e tal. E o personagem da versão coreana conseguiu trazer tudo isso pra ele. Não é a mesma coisa, obviamente que não, porque Harvey Specter só existe um no mundo, mas ele fez um papel muito, muito, muito bom. E por ser diferente da série, por se tratar de apenas uma temporada, eu fiquei muito curiosa pra saber como ia acontecer a história, porque tem toda a questão do romance, tem a questão dele fingir que ele é um advogado. O casal principal, pra mim, não tinha tanta química, mas ainda assim eles eram interessantes de se assistir. Então, valeu a pena assistir. E os casos criminais eram extremamente interessantes, até os que eram diferentes. Eu gostei muito mesmo de Suits. Em segundo lugar, Vincenzo. Tem um vídeo que eu explico toda a história, dou toda a minha review, e acho que ele justifica muito bem porque ele deveria ser em primeiro lugar. Mas eu coloquei ele aqui em segundo porque o primeiro lugar, uau, ele me deixou completamente fora de mim. Mas vamos falar de Vincenzo. Ok, Vincenzo Cassano tem... Eu não vou contar a história porque já tem um vídeo que conta tudo isso. Eu vou só justificar porque ele ficou em segundo lugar. Como eu falei no vídeo de review de Vincenzo, o fato dele ter pegado um ritmo mais lento no final não me agradou, me fez perder o foco, e esse é o único motivo dele estar aqui em segundo lugar, porque ele tem um plot completamente original. Me diz outro dorama de mafioso que existe. Não tem, você entendeu? Não tem outro dorama de mafioso que existe. Ele tem o querido do Song Joong-ki como personagem principal, ele tem personagens secundários com histórias e desenvolvimento completamente fascinante, ele tem um casal com a maior química que eu já vi na minha vida. Me deixou chocada, ele me deixou surpresa, tudo isso. Só que o final dele não me agradou de jeito nenhum. E é só isso que pesa pra ele ficar aqui em segundo lugar. Porque o primeiro lugar é Law School. Ele é um drama que foi lançado esse ano, igual o Vincenzo. Eu lembro de ver a minha timeline do Twitter ensandecida pelo que acontecia nos episódios. Isso chamava muito a minha atenção, por isso que quando finalizou eu resolvi assistir. Aí o plot me deixou assim, meu Deus, que história é essa? O que está acontecendo? Se passa Law School, faculdade de Direito. Então, se passa numa escola de Direito, no curso de Direito, e aí o professor desses alunos de Direito, ele é encontrado morto dentro da faculdade. Começa uma investigação da polícia para descobrir quem matou o professor. Esse professor, ele tinha suspeitas de ser corrupto, ele tinha sido processado, tudo isso, mas ele se deu bem, não foi preso nem nada. Só que o promotor que acusou ele é outro professor dessa faculdade. E é um professor que muita gente não gosta, porque ele é muito sério e tal, ele é muito bravo, muito turrão, os alunos têm medo dele, ele é chato, esse tipo de coisa. Eu adoro ele. Ele infelizmente, ele é o tipo de personagem ruim, malévolo que eu amo. Esse professor, ele se torna o principal suspeito. Ele acaba sendo até preso, ele se torna o principal suspeito de ter assassinado esse professor. Só que tem um grupo de alunos que não concordam e resolvem investigar e ajudar esse professor a provar a inocência dele.
E aí tem outro aluno que acaba sendo acusado, e aí cada episódio tem uma reviravolta, tem todo um esquema, tipo assim, conforme o drama vai acontecendo, você percebe que tem todo um esquema de alguém por trás que tá armando pra jogar a culpa em cima desse professor. E que o cara foi assassinado por uma outra pessoa por causa de algum motivo X, que não sei o que, que não sei o que. Tem corrupção envolvida, tem assédio, tem muita coisa que acontece nesse drama. E ele me fez sentir muitas emoções muito fortes, sabe? De você assistir o drama e você ficar indignado, você xingar, você querer gritar com os personagens, com o que tá acontecendo. De você ficar chocado com como pode o ser humano ser ruim desse jeito. Ele tem personagens complexos, personagens humanos. Ele tem um casal que não ficou junto, mas que eu shippei do início ao fim, que eu jurei. Eu achei que ia chegar no último episódio e eles iam ficar juntos e não aconteceu. E eu tô me correndo aqui até agora, porque eu não acredito. E não teve um romance nesse drama. Eu não acredito que isso aconteceu. Ele aborda muitos temas que mostram esse lado ruim da sociedade, dos personagens. E esse drama tem muito isso. O foco dele não é o romance, o foco dele é completamente corrupção e a investigação de assassinato. Cara, uau, eu me descabelei do início ao fim. Coisa de doido de verdade, você prender o fôlego e você não acreditar no que tá acontecendo. E ele tem várias reviravoltas, tem momentos que você acha que tudo vai se perder e não vai. Ele tem um caso de estupro, ele tem um caso de estupro, de assédio, de relacionamento abusivo, ele tem tudo isso relacionado e ele se tornou muito mais interessante por causa disso, porque enquanto a história principal, que é o assassinato do professor, os alunos investigando, vai acontecendo, tem outras coisas que vão acontecendo por trás e que ajudam a encorpar a história e deixar tudo alucinante de verdade. Por isso que Law School é o meu número 1. Ele na verdade, ele se tornou também um dos meus dramas favoritos de todos os tempos que eu assisti. Em 4 anos que eu sou drameira, ele virou um dos meus favoritos mesmo. Top 5 é Because This Is My First Life, One Spring Night, Suits versão Coreia, Vincenzo e Law School. Se você gostou, não se esquece de deixar um joinha, se inscrever no canal, deixar um comentário. Eu recomendo alguns dramas pra mim. Me conta qual é o seu top 5 e obrigada por assistir o vídeo até aqui. Tchau! Esse é mais um vídeo comigo sem maquiagem, um pouco descabelada, que eu provavelmente vou me arrepender no futuro. Mas eu quis gravar mesmo assim, porque senão nunca vai ter vídeo. Tá falando aqui, em janeiro eu assisti um total de 0 doramas, ok. Eu assisti, na verdade, Alice in Borderland no primeiro dia do ano, mas eu não sei exatamente se conta como um dorama ou não, talvez sim, mas eu não tenho certeza. Eu acho que seria mais uma série do que um dorama. Mas se você me perguntar também o que é um dorama, eu não vou saber te responder exatamente, porque isso varia. Então, talvez Alice in Borderland seja um dorama, mas eu não considero, então não vou contar. Então eu não assisti nenhum dorama no mês de janeiro, que foi ruim. Mês de fevereiro. Em fevereiro eu assisti um total de 0 doramas em fevereiro também, ok. Eu lembrava que eu não tinha assistido dorama, gente, eu tô ficando preocupada. Será que eu assisti 5 doramas no ano inteiro? Não tô entendendo. Vamos ver. Em março... Ah, tá. Em março eu lembro. Realmente. Saiu a notícia, se não me engano, em março, no começo de março, no final de fevereiro, alguma coisa assim, que a Coreia vai fazer o remake, a versão update atualizada 2021, 2022, não sei que ano que vai lançar, de Gone ou Princess Hours, que é um dorama de 2005, eu acho. Eu assisti ano passado. Acho que foi um dos últimos doramas que eu maratonei assim ensandecidamente, porque ele é muito bom, ele é super clichê, bobinho, sabe? É exatamente o tipo de drama que eu gosto. E eu fiquei fascinada por ele é fácil, um dos meus dramas favoritos de todos os tempos que eu já assisti. E aí saiu a notícia de que eles vão fazer um remake, não tá decidido o cast, não tem nenhuma informação, a única coisa que sei é que eles vão fazer um remake. E aí eu resolvi, ao invés de reassistir a versão coreana, eu resolvi assistir a versão tailandesa desse dorama. E aí eu assisti e tal, ela tem no YouTube com legenda em inglês, eu assisti. Então esse foi o primeiro dorama do ano que eu assisti. Oh my god.